sei como é que você construiu a sua casa, mas uma coisa eu quero dizer desta manhã: você tem a oportunidade, ao conhecer a palavra de Deus, de reconstruir a tua história firmado na rocha, firmado naquele que pode todas as coisas. Mas nós vemos que nos últimos dias as pessoas têm ouvido a palavra de Deus, até ouvem, mas entra por ouvido e sai por outro, e não querem praticar, não querem de fato viver firmado sobre a rocha. Aleluias. Aí você pode se perguntar: irmão, mas como é que se dá? Às vezes eu tenho Jesus como meu baluarte, eu tenho Jesus como aquele que me dá vitória e que vai à minha frente nas batalhas, mas mesmo assim eu tenho passado por muitas lutas. Aí que você tem que compreender que com Jesus é melhor. Você nunca deixará de passar por lutas, mas você aprenderá a ter Ele do teu lado para te dar vitória. Você aprenderá a ter Ele do teu lado para te consolar, para estar contigo e dizendo: olha, não te abandono. Olha, o mundo todinho pode virar as costas, mas eu continuo contigo. E muitas vezes eu fico me perguntando como é que muitas pessoas conseguem ainda sobreviver, não digo nem viver, sem a presença de Jesus, sem firmar a sua casa sobre a rocha verdadeira, sem ter a Bíblia como bússola e parâmetro para direcionar sua vida. Para nós que lemos a Bíblia, que ouvimos e tentamos praticar a palavra, já é difícil. Imagino para aquele que não quer saber de nada. Tem pessoas que deixam de alcançar a vitória para dentro do seu lar, porque eles não querem construir sobre a rocha. Tem pessoas que ouvem a palavra, como eu disse, mas não quer praticar, não quer viver o que Deus tem para a sua vida, e vivem uma vida dissoluta. Vive uma vida que qualquer tempestade que vem, ele pensa em parar, pensa em desistir. Qualquer tempestade que vem, ele diz: onde é que tu estás, Deus? Eu vou te dizer, no meio da tempestade. Tem tempestade que nós mesmos provocamos. Tem tempestade que Satanás coloca, mas tem tempestade que é o próprio Deus, para mostrar que ainda que fuja do meu e do teu controle, continua sob o controle dele. Tudo passará, só não a sua palavra. Tudo passará. Vai passar cargo, poder, dinheiro, casa, carro, comida, passa tudo. Só não vai passar a palavra de Deus, porque essa é eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Essa jamais irá passar. Mas como eu tenho falado aqui, as pessoas querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. As pessoas querem os milagres, mas não querem viver de fato o verdadeiro milagre, que é a salvação. E quando acontece qualquer situação difícil, ele fica se perguntando: por que eu estou passando por isso? É porque Deus quer assumir o controle da tua vida e tu não quer deixar. É porque Deus quer dizer para ti que Ele é o teu Deus e você não quer admitir. Ah, mas eu tenho Deus. De que forma tu tens Deus? A Bíblia fala que se com tua boca confessares diante dos homens e creres, será salvo. E o que é confessar Jesus? É entender que Ele nos aceitou primeiro. É entender que Ele nos escolheu antes mesmo de nós o escolhermos. Porque não somos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolhe. E quando Ele nos escolhe, eu digo sempre, os escolhidos não têm escolha. Ou você vive na presença de Deus, na rocha verdadeira, ou você vai continuar sendo, me desculpe a palavra, esbofetado por Satanás o tempo todo. Vai viver uma vida de altos e baixos, de inconstância, de pensar em parar, de pensar em desistir, de por tudo ficar trancafiado dentro de um quarto sem querer levantar da cama, porque não tem forças. Se perguntando: Deus, por que eu estou passando por isso? Até mesmo aqueles que o servem. Ei, para aquele que serve a Deus não é o porquê, é o para quê. Deus tem propósito em tudo nas nossas vidas. Aleluias. E eu louvo a Deus porque Ele é o Deus que muda o cenário. Ele é o Deus que muda a circunstância, e Ele não precisa de circunstância favorável para agir. Pelo contrário, às vezes ficamos nos perguntando: por que eu estou passando por isso? E eu respondo:
mediante a Bíblia, para que se manifeste a glória de Deus sobre a tua casa. Aleluias. Tem pessoas que vivem ainda no raso de Deus, e Deus quer que você viva no profundo. E é que eu sempre falo para todos: não falamos de religião, não pregamos religião, não pregamos placa de igreja, porque a igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Aleluias. E esse Jesus que nós temos apresentado aqui, que muda vidas. Oh, aleluias. E a Bíblia fala que prudente, sensato é o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir todo tipo de vento contrário, mas não derruba, mas não cai. E aquele que constrói segundo as suas vontades, aquele que constrói segundo os seus desejos. Ei, você pode estar dizendo: irmão, mas eu não tenho mais, eu já construí sobre a areia. Reconstrua, refaça, deixe Deus refazer a tua vida, a tua história. Deixe Jesus moldar o teu caráter. Deixe Jesus mudar a tua família, os teus filhos, o teu casamento. Deixa na mão dele. Deixa ele fazer. Aquilo que o homem ainda não conseguiu fazer, nem você, é porque é coisa só para ele, porque nós somos limitados, mas ele não é. Quem faz milagre é ele. Não é pastor, não é igreja. Reconstrua. Olhe para dentro do teu coração agora e se pergunte: Deus, eu tenho sido diligente na tua obra, na tua palavra. Eu tenho feito a tua vontade. É você e Deus agora.